sabe que um dos pilares de um casamento saudável é a cultura da aliança. Ensina sobre acessar a árvore da vida, mesa do propósito, camarote, aliança e abundância. Aliança. Na cultura da aliança, o casal entende que eles são unidos por fundamentos superiores. E o fundamento da redenção é o fundamento que fez com que a primeira família do planeta experimentasse redenção, que foi Adão e Eva lá no Jardim de Delícias. Eles tiveram que experimentar a força do perdão do Cordeiro, a força da redenção do Cordeiro. Isso redimiu Adão, redimiu Eva, redimiu o casal e a humanidade. Então, não tem casamento sólido sem a cultura da redenção, a cultura do Cordeiro. E a cultura da redenção e a cultura do Cordeiro envolve perdoar. Na verdade, eu costumo dizer, né, amor, que um casal saudável não é um casal formado por dois santos perfeitos, mas é um casal formado por dois pecadores arrependidos, perdoadores. E o legal de tudo isso é que não precisa nem ser os dois, se um só entender realmente o poder do perdão, tudo resolve. Se um só tomar a sua cruz, se um só, a gente sempre fala, né? Aquele que perdoa primeiro geralmente é o mais maduro, tem mais conhecimento, né? Olha para si, olha para a cruz, olha para Cristo. Então, se aquele que é mais maduro tomar sobre si, eu vou perdoar, a decisão de perdoar já resolve muita treta no casamento. O ato do perdão, ele é redentivo. Então, na verdade, quando o marido assume a postura de ser rei na sua casa, ele vai assumir a cultura de que a culpa do lar nunca é da esposa nem dos filhos, a culpa é dele. Um dos nossos alunos... Pode reivindicar isso, né, mulheres? Um dos nossos alunos ficou profundamente impactado, mudou o casamento deles da água para o vinho, porque ele entendeu o marido, que ele é o cabeça, o rei, logo ele é o responsável, logo ele é o culpado. Então, por exemplo, lá em casa a gente não discute de quem é a culpa. Então, se algo está errado no casamento, na cama, na criação dos filhos, nos negócios, nós já sabemos, a culpa é minha. Eu sou o cabeça, eu sou o rei da casa, eu sou o culpado. Então nós não gastamos tempo discutindo de quem é a culpa, nós gastamos o tempo discutindo sobre a solução, porque a culpa já é minha. E para você, marido, para não ficar pesado, cheio de culpa, você tem o Cordeiro, você tem a redenção, você tem a cultura do perdão da aliança que Deus, o Criador e o Salvador, deu para você. Por isso que eu digo que todo lar precisa aprender a cultura do Cordeiro, porque na cultura do Cordeiro, você, marido, vai assumir a culpa dos filhos, do cônjuge, e vai para os pés do Cordeiro e solta toda a sua culpa nele, e você sai aliviado, perdoado. E se qualquer um do casal, quando muito bem colocou a Dani, a força do perdão e da redenção é tão extraordinária que se um só acessar o perdão, redime a relação, redime a casa. Então nós somos redentores. Então na cultura da aliança não é no contrato. No contrato eu faço se você fizer a sua parte. Na aliança eu faço por causa do meu caráter, dos meus valores, dos meus princípios. Então eu amo a Dani, sou fiel a Dani, perdoo a Dani. Não tem a ver necessariamente só com ela, mas tem a ver com o meu caráter, meus valores e meus princípios. Igualmente, ela me ama, me perdoa, tem paciência. Então ela vai me redimindo. Quantas vezes ela me redimiu nas minhas falhas, sendo perdoadora, amorosa. Não é que é subserviente, ela confrontou aquilo que estava errado, reforçou a minha identidade e me ofereceu perdão para não ficar falando da falha o tempo inteiro, não é mesmo, amor? Quantos casais nós já encontramos que tiveram tretas, conflitos agudos, terríveis, que aparentemente não teria como nem se recomeçar, e eles acessaram o princípio da cultura da aliança e foram redimidos e deram a volta por cima extraordinária. Como nós podemos dizer, por exemplo, a história do casal lá da Argentina, não é verdade? Sim. É tão importante isso, né? Um princípio tão absoluto, e Deus honra esse princípio. José Carlos falou muito da essência, né? Então você vai fazer aquilo que está dentro de você, aquilo que é bom vai sair para fora. Então o perdão, se está dentro de você, se você entendeu que você também foi perdoado, você também foi chamado para perdoar. Então a redenção, ela fala muito mais do que, mas eu fiz uma coisa tão grave.
Será que eu mereço esse perdão? Uma restituição do meu casamento? Será que de fato meu cônjuge vai me perdoar? Será que eu mereço esse perdão? De fato nós não merecíamos nada. Mas antes de todas as coisas veio um Deus que nos perdoou. E isso faz parte agora do nosso caráter, da nossa essência. O perdão, se está dentro de você. Uma das coisas importantes que a gente fala, né? Que se nós sofremos tamanha dor, né? Talvez você tenha passado por uma dor no seu casamento. Tamanha dor. A dor que você passa, ela vai ser instrumento de cura para outras pessoas. Sabia disso? Esse é um drive tão poderoso, tão precioso. Na medida da dor que você passou no seu casamento, de separação ou de divórcio, aquilo ali vai voltar para você uma coisa muito positiva. Então, na maior dor que você foi agregado a você, a sua alma, ao seu coração, ela vai ser para outras pessoas. Cura, restauração, casamentos fortes. Então isso é muito precioso. Outra coisa que eu queria falar aqui para você, muito importante, para evitar aquele peso: quem é que fala, quem é que redime, quem é que manda? É o seguinte: o homem, ele dá pro lar uma visão. Sabia disso? A mulher, ela coloca em prática aquela visão. Então você não precisa ficar, mulher, com aquela coisa de ficar, eu tenho que ir, né, competindo. Não, você só vai. Por exemplo, seu marido, cada um tem uma função, o sacerdote da sua casa, o seu marido, ele colocou lá a visão. Eu costumo falar que a visão, ela tem que estar estampada, ela precisa estar estampada na sua casa, para que todos possam ver que o seu lar, ele tem uma visão. Daniela, para que eu preciso de uma visão? Porque a visão, ela vai dar destino, ela vai dar um norte para sua vida, para o seu casamento. Como um rio dentro do seu casamento. Entendeu? Então esse é o princípio que a gente tem seguido, tem sido uma bênção. Então o homem, ele dá a visão, ele gera a visão, ele coloca a visão dentro do lar, e a mulher, ela tem esse poder de espalhar essa visão, de colocar na prática aquela visão, no lar, no dia a dia, no casamento, com os filhos, no ato conjugal, no perdão, na mesa, tudo isso. Em Provérbios, Salomão, o rei Salomão, ele escreveu vários provérbios de sabedoria para ensinar as famílias de Israel do seu reinado. E nesse ensino, o provérbio do rei Salomão, ele diz assim: filho meu, atenta para o conselho do seu pai e não se desvie da instrução da mãe. Conselho do pai, instrução da mãe. Quer dizer que o conselho é o macro, é a visão. Instrução é a aplicação da visão prática. A mãe que coloca: nos lares de Israel houve abundância e sabedoria, porque eles souberam harmonizar a função do pai, conselho, visão, como disse a Dani, e a função da mãe, instrução. Eu quero voltar um pouco sobre essa cultura da aliança, né, amor? Cultura da aliança. Cultura da aliança é a cultura do perdão, dando para você algumas histórias verídicas que aconteceram de alunos nossos que tiveram seu casamento das cinzas para a glória, transformados, redimidos. Talvez seu casamento está num momento que é a última chance, o casamento acabou. Eu quero te falar, a cultura do perdão, entrando na raiz desse casamento, muda a história do casamento, transforma da água para o vinho. Sabia que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento? Então a água representa morte, falta de paixão, falta de vida. Já o vinho representa paixão, romance, vida, redenção, perdão, vitalidade, paixão, intensidade, enfim. Nós temos aqui fresquinho duas histórias de alunos nossos que nos últimos 3 meses passaram por situações profundamente destrutivas e foram transformados da água para o vinho. Um casal lá da Argentina, a esposa saiu de casa, começou a relacionar-se com outras pessoas, arrumou um namorado, e o marido ficou com os filhos e nos procurou, desesperado, dizendo: eu não amo meu casamento, essa não é minha esposa, ela está agindo enganada por vaidades e por pensamentos maus. E nós falamos: é verdade, nós vamos te ajudar. Começamos a dar ensinos, instruções, mentoria para ele, depois para ela, e passado alguns meses, ela acordou do momento de feitiço que estava vivendo e saiu da mão dos amantes, que querem só usar, depois jogar fora, e voltou para a mão do seu marido, que quer amar para a vida inteira. Eles hoje, esse casal hoje, pegando o princípio da cultura da redenção, eles hoje estão trabalhando, redimindo outros casais. Eles estão escrevendo um livro, Amando até depois do fim, em espanhol, Amando hasta la después del final.
E outro livro que eles estão escrevendo é Infinito Amor. Eles nos convidaram para irmos para a Argentina, fazermos palestra em parceria com eles para outros argentinos, e nós estaremos indo em junho. Então, casal que pegou o princípio, pegou o código da cultura da aliança, da cultura do perdão, redimiu a história do casamento e dos filhos. Um outro casal foi aqui em Alphaville região. O cônjuge, que era o marido, estava vivendo uma vida louca, uma vida com amantes, confusa e desviada e perdida. Mas a família já estava às vésperas de divorciar. Os cônjuges, a esposa já ia com processo jurídico, dividir metade do patrimônio, a família de muitas posses. E antes disso, acessou eu e a Dani como um casal de mentoria, terapia para a família, e deu uma última chance para o marido e para o casal. Nós entramos com o esposo, com a esposa, começamos a reconstruir identidade e propósito, trabalhamos a cultura da aliança e do perdão. O marido, que estava nessa vida louca e fora do propósito, decidiu: eu sou pela família e eu quero ser reconstruído e eu preciso de ajuda. Fizemos um trabalho com ele, com ela, separado, depois com os dois. Hoje eles estão vivendo a cultura da redenção, da aliança, reconciliando relacionamentos com os filhos, com os netos, com amigos, em uma nova história brilhando. Em breve nós vamos soltar o vídeo da história deles. Eu estou te falando que o que nós ensinamos, isso são duas histórias que aconteceu recente. Eu poderia contar dezenas de histórias nos nossos últimos 10, 20 anos, treinando pessoas e casamentos e vendo famílias sendo redimidas e transformadas da água para o vinho. O seu casamento pode ser um desses. Eu quero te desafiar. Você não precisa enfrentar a morte da cultura de um casamento aguado sozinho. Você pode transformar um casamento, transformado da água para o vinho. E se o seu casamento está horrível, ele pode ser redimido. Se ele está bom, pode ficar ótimo. Se ele está ótimo, pode ficar extraordinário. Se ele está extraordinário, ele pode ficar épico. Vem conosco, não é mesmo, Dani? É verdade, nós queremos oferecer para você, dar para você aquilo que ainda você não tem no seu casamento. Nós queremos dar para você, presta atenção, queremos dar para você entregar na sua mão, na sua casa, na tela do seu celular, o que ainda você não tem, para ter um casamento bem sucedido, feliz e próspero. E isso vai definir não só o seu casamento, mas o seu lar. Nós não damos curso de casais, nós estamos dando treinamento, mentoria, cursos para a família. Envolve o casamento, você tem a cultura da aliança, isso vai envolver o relacionamento com os filhos e vai envolver toda a sua posteridade. Nós vamos estar todos os dias, nesses próximos 10 dias, aqui nesse canal do Instagram, meu, da Dani, às 21 horas, nós vamos estar subindo um conteúdo como esse. Marque alguém que você conhece, que precisa ouvir esse conteúdo Power, esse Golden Drive, drives de ouro. Marque pelo menos 3 pessoas, compartilhe com ele e vem conosco todos os dias às 21 horas. Vamos estar soltando conteúdo novo aqui para você, ok? Essa é a semana do casamento transformado e do lar liberado. Porque o seu casamento é importante para nós. E é importante para nós e é importante para Deus.